volta a apresentar Empreender com Sucesso, com Lisete Freles. Estamos iniciando mais uma live nesta noite de quarta-feira e lembrando que amanhã é a campanha do agasalho das rádios Imembuí e Nativa FM. Então nós temos quinta e sexta-feira para você vir até aqui a Rádio Imembuí, trazer aí o seu agasalho, a sua roupa, mas gente, roupa em bom estado, ou um cobertor, alguma coisa para contribuir, porque a gente sabe que o frio está aí e vamos ter noites aí gélidas e muita gente precisando aí. E na sexta-feira nós teremos o Caminhão do Magrão, que vai estar percorrendo as ruas. Amanhã a gente vai divulgar, também recolhendo aí o seu donativo. E também pode ser alimentos não perecíveis. Mas venha até aqui a rádio, traga pra gente, venha conhecer a gente, venha dar um recadinho aqui para as pessoas nos microfones da rádio, e faça a sua parte aí, como é importante que cada um faça aí a sua parte. Mas eu quero dar uma boa noite já de cara, assim, ao meu querido Cristiano Cerezer, meu mestre, meu professor, porque eu estou no curso de líderes. Boa noite, bem-vindo. Boa noite, Lisete, boa noite, família Imembuí, boa noite, Wagner, boa noite a todos que estão nos ouvindo, assistindo, lendo, enfim, que estão conectados de alma, de mente, coração, que possamos usar essas ondas para transmitir palavras de sabedoria e elementos que possam contribuir para uma reflexão e uma vida melhor. Gratidão a todos e feliz por estar aqui. E eu quero dar também uma boa noite para o meu querido colega, agora também de curso, né? Além de sócio aí do Cristiano Cerezer, eu estou aprendendo muito com o David também. Boa noite e bem-vindo. Boa noite, Lisete. Muito feliz de estar aqui hoje, discutindo sobre esse tema tão importante e que possamos falar com inspiração, comunicando da forma mais clara e amorosa possível. Pois é, e esse tema, criando pontes entre psicologia, coaching e práticas integrativas complementares. Vamos embora lá falar um pouquinho sobre isso, Cristiano. Perfeito. Bom, eu gosto de dizer que eu sempre fiquei um pouco contrariado com a ideia de construir muros e sempre fiquei fascinado com a ideia de construir pontes. Eu sempre admirei aqueles que olhavam para um abismo, para uma distância e buscavam cobrir essa distância, criar uma conexão entre elementos aparentemente separados. E eis que a separação é uma ilusão, não só na maneira como nós pensamos a cultura, mas também como pensamos aqueles aspectos da cultura que podem nos ajudar a crescer, a evoluir, a ter mais saúde e a nos desenvolvermos enquanto pessoas e enquanto profissionais. Então, eu creio que construir pontes é uma metáfora muito interessante para o que, enquanto humanos, temos que aprender a fazer, parar de criar muros e inventar guerras para defender muros e começarmos a criar pontes. E essas guerras, elas existem também entre artes e domínios e saberes que poderiam muito bem trabalhar juntos para o crescimento das pessoas. Isso acontece entre ciência versus arte, ou ciência versus religião, ou às vezes filosofia versus religião, filosofia versus ciência. Nós costumamos criar essas divisões, mas nós existimos numa tentativa de entendermos nosso lugar no mundo, nosso lugar no universo, quem nós somos, de onde viemos, para onde vamos e qual a melhor direção das nossas vidas. E a filosofia é talvez o formato mais antigo e organizado de interrogação sobre esses significados. E a filosofia, que é o ponto de partida, do que vamos fazer essa ponte? Por que é necessário fazer essa ponte, né? E o que estará implicado na ponte? É importante fazer essa ponte porque tanto a filosofia, e vamos tentar entender o que é filosofia brevemente, quanto a psicologia e as psicoterapias derivadas da psicologia, o coaching e as chamadas PICs, práticas integrativas complementares, elas possuem um objetivo essencial que as une e há também algum elemento do método que também as une. E hoje nós vamos tentar mostrar como a filosofia aplicada,
como o coaching enquanto método interdisciplinar, a psicologia em sua aplicação clínica nas psicoterapias e as PICs, que são práticas às vezes milenares de saúde e desenvolvimento e autoconsciência, como trabalhando juntas, fazendo essas pontes, todos nós ganhamos e teremos uma perspectiva de cura e de sabedoria que torna a nossa vida melhor. Então, a nossa ideia é hoje propor construção de pontes e não de muros entre essas artes e saberes. Olha que interessante, né? A gente às vezes não para pensar entre essa diferença de o que é uma ponte e o que é um muro, né? E essa forma de refletir dá para a gente perceber quanta diferença entre uma ponte e um muro, né? Exatamente. Conectar, perfeitamente. Eu acho que isso é importante. Cristiano, mas antes de tu falar sobre isso, fala um pouquinho para as pessoas que estão nos acompanhando, qual é a diferença de coaching e de psicologia? Porque as pessoas às vezes, eu vou fazer terapia, eu vou fazer coaching, mas o que é um, o que é outro? Perfeito, né? Esse é um ponto crucial, distinguir de forma clara isso. Por quê? Eu coloquei 4 elementos nessa ponte, 4 pilastras, né, nessa ponte, e uma delas está implícita, que é a filosofia, e as outras foram nomeadas no título. Bom, vamos começar com filosofia, e ela é o fio condutor da ponte. Filosofia é uma interrogação e uma reflexão profunda sobre o sentido da vida e da realidade, e da filosofia brotam as questões essenciais que permeiam a religião, a política, as ciências e as artes. Então a filosofia ela está na base, no topo e na costura de tudo que nós entendemos por cultura humana. Eu gosto de dar o exemplo de uma pirâmide. Então, primeiro nós temos o mistério da realidade. E a cultura é como uma segunda natureza, uma tela, uma espécie de piso que nós criamos sobre o mistério da realidade para tentar mapear a realidade. Tentar entender melhor. E a forma como nós mapeamos é fazendo perguntas. O mistério que nos toca, que nos inquieta, nós transformamos isso em uma pergunta que nos ajuda a explorar esse território. Então a filosofia ela trabalha com essas questões que funcionam como ganchos entre o mistério em nós e o mistério no universo, e esses ganchos permitem uma aproximação, e essa aproximação nós chamamos de cultura. A cultura é o nosso mapa e a nossa elaboração do mistério da realidade. E a filosofia trabalha, então, com esses fundamentos do conhecimento, em todos os níveis. Só que daí, a partir desse piso, nós vamos erguendo as paredes culturais básicas. Então, a parte nós que gosta dos ritmos, das representações, das imagens e das performances que produzem depuração emocional e nos dão um senso de comunidade, nós chamamos isso genericamente de arte. Então, sobe uma parede da arte. E temos um elemento em nós que quer se conectar com o mistério do universo e quer celebrar esse aspecto misterioso, ritualizar isso. E nós chamamos isso de religião, nos reconectar e celebrar o mistério. Aí nós temos um componente de organização social, que nós chamamos de faceta política. E, finalmente, uma tentativa de explicar e controlar a natureza a partir de um conhecimento explicativo. Aí nós temos a ciência. Mas aí vocês perguntam, onde é que está a filosofia? Porque nós temos uma face artística, uma face religiosa, uma face política e uma face científica. A filosofia está lá na base, em contato direto com a realidade. Ela está no centro da pirâmide, como um eixo invisível, conectando e fazendo a religião conversar com a ciência, a arte conversar com a política com a ciência e vice-versa. Está estabelecendo um diálogo e a filosofia está olhando para o topo, onde essas faces culturais se unem e se transcendem. Então a filosofia é algo muito mais profundo. E qual a utilidade da filosofia? É produzir uma reflexão profunda. Tem o elemento da filosofia que é aplicado. A filosofia aplicada à vida, ela nos ajuda a viver melhor. E essa é uma das funções básicas da filosofia. A primeira é maiêutica. Através das perguntas, produzir autoconhecimento. Fazer com que nós reflitamos sobre nossa natureza e quem nós somos. Segunda faceta, hermenêutica, que significa interpretar a realidade vendo as camadas de significado e tentar trazer os significados ocultos, iluminar o tecido de crenças, valores e significados, decifrar, trazer à tona. E uma função da filosofia que a psicologia depois reivindica é a função terapêutica, de cura.
de produção de felicidade, de bem-estar e de excelência humana. Só que isso não é um privilégio da psicologia. Só que a psicologia toma para si parte da tarefa filosófica de explicação do que é a mente e a alma humana, e depois, num contexto clínico, ela tenta aplicar esse conhecimento para facilitar curas, principalmente curas de natureza emocional. Então, a psicologia, a psicoterapia, ela pega parte da reflexão tipicamente filosófica, passa a abordar fenômenos patológicos da mente humana e tentar pensar em estratégias para a cura. E aí essa função terapêutica na psicologia e na psicoterapia passa a ser melhor organizada. Então a função da psicologia se torna, principalmente no formato da psicoterapia, curar os distúrbios e favorecer a saúde mental. Porém, o coaching, e esse é o ponto crucial, ele é um método interdisciplinar. Ele não é algo aquém da ciência e nem algo além. Ele é algo feito de arte, ciência e sensibilidade. O coaching é um processo que une conhecimentos e estratégias da filosofia, da psicologia, da sociologia, da programação neurolinguística, da administração e combina esses conhecimentos num processo que te ajuda a desfazer crenças limitantes, ativar crenças capacitantes e se mover do seu estado atual para o seu estado desejado, avançando em direção ao que você pode se tornar a partir dos objetivos que você estabelece. Assim, o coach, ele é um mediador, um criador de pontes externas entre de você, do estado atual ao estado desejado, de onde você está para onde você quer chegar, e de pontes internas, ou seja, sua relação com suas crenças, valores, prioridades e o que te motiva. Assim, a função do coach é ser um provocador, e esse é um componente filosófico, ele te questiona, ele te confronta, ele faz você pensar e refletir seriamente. Ele é um mediador, ele te ajuda a acessar a si próprio e os seus objetivos e depois gerar ações que te conectem à realização desse objetivo. E, finalmente, ele é um treinador, ou seja, ele está te dando tarefas, ele está te acompanhando no processo e ele está te lembrando que você assumiu um compromisso de realizar o seu sonho, a sua visão, o seu objetivo. Mas ele não é um terapeuta. O coach não é um terapeuta. No processo de coaching acontece um efeito terapêutico. Refletir, organizar, acaba produzindo curas em alguns níveis. Mas um coach não pode dizer, eu vou te curar magicamente. Não. Ele vai te apoiar num processo que pode te ajudar a curar outros aspectos. Mas é muito importante, por exemplo, se você quiser refletir sobre o significado da vida, procure um filósofo. Se você quer tratar algum aspecto psicológico ou lidar com um aspecto emocional profundo, procure um terapeuta ou um psicólogo. Se você quer se alinhar com suas metas e alcançar seus objetivos, procure um coaching. Agora, se você quiser melhorar seu bem-estar e se aprofundar no seu corpo, na sua mente e emoções através de uma prática criativa, nós temos as PICs. E o que são PICs? Práticas integrativas complementares. É um termo que traduz toda a arte, às vezes milenar. O Tai Chi Chuan tem milhares de anos, a Yoga tem milhares de anos, que são conhecimento acumulado e filtrado, traduzido em técnicas e numa filosofia própria, que hoje comprovadamente te ajudam a ter uma saúde melhor, uma clareza mental melhor e te dão perspectiva de vida através da prática, da imersão. E aí é um ponto importante. A nossa noção de saúde é ir para a farmácia e resolver as coisas com um remédio. E isso não é verdadeiro cuidado com saúde integral. Nós temos que ser profiláticos. Cuidarmos da manutenção e promoção da saúde, mais do que no trato da doença. Porque se cuidarmos antes da doença aparecer, nós não temos que correr atrás do prejuízo depois. Perfeito. Olha, muita gente aqui, isso que nós não compartilhamos aqui ainda, já está conosco a Guacira Nunes, um beijo, Guacira. A Eliza Pires, o Rafael Scott Rod dos Santos, Laírton Gandorra Silveira,
Eliane Balque, Pati Quadros, Eva Aparecida Agostinho, Tati Amorim, Eliane Domingues, Zânia Silveira, Neuza Silveira Menezes, Luiz Quintiliano, Cíntia Bianchim, Daniel Frazon Kretzig, José Luiz Vieira Egres, que é professor aí, que faz um trabalho espetacular. Temos aqui também a Eliane Bal, que está dando boa noite. Boa noite, Eliane. Ela que vai Boa estar noite. realizando um baita de um evento aqui em Santa Conexões. É o Com Conecta, né? Conecta. E com vocês conexões. vão estar participando, né? Com certeza, com muita gratidão e orgulho, né? Será um evento belíssimo, né? Pati Quadros, querido David, professor querido. Oi, Pati. Neuza Silveira Menezes, boa noite, Lisete, rapaziada. Boa noite. Obrigada. A Neuza que colocou aqui que ela é minha super fã. Obrigada, Neuza. Érica Silva também está conosco, a Marta Farias, o Jarbas Vieira, está nos dando boa noite, amigos, boa noite, a Nara Brasil, o Éder e a Camila Machado. Olha, gente, obrigada pela companhia de vocês, sempre é muito bom quando vocês estão conosco aqui, porque isso nos inspira e nos ajuda, né, Cristiano? Com certeza, nós nos nutrimos, né, com a atenção de vocês e com o carinho de vocês e tentamos honrar isso oferecendo o melhor que nós temos em termos de conhecimento, ou pelo menos de boa vontade. Perfeito. David, não vi tu falar hoje. Então, muitas vezes eu acabo dando os meus depoimentos, né? E gostaria de dar meu depoimento sobre a relação dessas três áreas aqui. Olha que bacana. Que são a psicologia, o coaching e as práticas integrativas na minha vida, porque graças a Deus eu tenho vivência com as três, muito significativas, né? Eu comecei a ter algum acompanhamento psicoterapêutico já na infância, assim. Foi legal para mim, foi divertido, né? Foi mais uma questão até um pouco profilática, para eles saberem como é que estava a minha questão, porque eu passei por alguns desafios na infância. Com certeza várias pessoas tiveram a vida bem mais difícil que a minha, mas daí eles me colocavam na terapia de vez em quando para ver se estava tudo bem, como é que eu estava respondendo. Então, eu devo ter feito, sei lá, uns 2, 3 anos de terapia entre infância e adolescência, né? Mas estava tudo bem. Depois... foi muito decisiva na minha vida a psicoterapia. Daí, quando eu comecei a entrar na idade adulta, algumas coisas mais fortes vieram à tona, coisas que não tinham se revelado ali durante a infância, sabe? E foi muito importante a psicoterapia para que eu curasse esses aspectos, iniciasse essa caminhada de cura, né? E eu sou muito grato e sei que fazer terapia é muito importante. Então, a terapia é uma coisa específica, é uma prática específica e muito necessária, dependendo da pessoa e dependendo das questões que ela tem. E eu digo que todo mundo que fizer terapia, praticamente todo mundo que fizer vai ser beneficiado, né? Depois vem as práticas integrativas. Eu já comecei a fazer os alongamentos, alguns exercícios de yoga, alguns exercícios de respiração, né? O teatro, de certa maneira, pode ser chamado de uma prática integrativa, né? Pratico essa arte há vários anos e é muito bom, assim. E agora, recentemente, inclusive, participei de um grupo de sagrado masculino que a Raquel Bernard Kurtz, gestora do Espaço Mater Tablau, organizou com o Alexandre, né? Um facilitador vindo de Porto Alegre, assim, fantástico o trabalho dele, parabéns para Raquel, me senti honrado, realmente impactou na minha vida, sabe? Essa prática com essa PIC, foram 2 encontros só, espero que o grupo continue. Os interessados, aliás, podem entrar em contato comigo, quem quiser participar do grupo de Sagrado Masculino. Então, realmente, eu estou impactado, é algo recente da semana passada, sabe? E essa PIC, essa prática integrativa complementar, também está fazendo, junto com outras que eu já participei, está me trazendo uma qualidade de vida melhor, assim. E o coaching, nossa, não tenho o que dizer, né? Eu sou sócio de uma empresa na área, eu não sou um coaching, especificamente, eu não fico coachando as pessoas, igual o Cris, que é um especialista nisso, né? Eu estou mais nos outros setores da empresa ali,
mas estudo os temas, me debruço sobre eles, sou apaixonado por essa área, não descarto a possibilidade de trabalhar como um coach objetivamente no futuro, né? Mas atualmente não estou pensando muito nisso. São 3 coisas completamente diferentes e que não brigam entre si. Só o que a pessoa tem que ter é lucidez para entender os seus processos, para conversar, e também que os profissionais de cada área sejam cada vez mais sábios e sejam cada vez mais equilibrados, né? Que quando eles estiverem dominados por alguma emoção, eles não se ponham a fazer comentários tristes, né? E que busquem também estudar para aprender um pouco sobre cada área. Algumas vezes podem existir profissionais que tentam invadir o campo do outro, isso é verdade, mas é uma questão de maturação, é uma questão de conversa, é uma questão de diálogo. E sinceramente, eu acho muito bom a gente estar falando sobre isso. O coaching, às vezes, recebe muitas críticas, as PICs, né, as práticas, recebem muitas críticas, às vezes, o pessoal falando, isso não funciona, isso não serve para nada, isso, aquilo, e falar muito mal. A própria psicologia, né, quando a gente fala assim, eu não vou no psicólogo, eu não sou louco, não preciso dessas coisas. Incrível que ainda existe esse preconceito. Esses dias eu entrevistei uma psicóloga e ela disse, eu perguntei assim, ainda existe esse preconceito? Ela falou que ainda existe. Eu fiquei impressionada porque eu achei que isso não existia mais. O maior Sim. medo das pessoas é se conhecer e abraçar a própria sombra, né? É um grande medo que existe, né, nas pessoas. Então, o que acontece é assim, eu conclamo, e Cristiano também, né, com certeza no conteúdo dele, se você for olhar lá no site dele, que ele publicou um texto sobre esse tema, logo vai sair um pequeno vídeo também que a gente produziu sobre esse assunto, esse questionamento entre psicologia, coaching e práticas integrativas. Conclamamos que os profissionais dessas diferentes áreas aprendam um pouco mais desses diferentes campos e comecem a se unir, porque todos nós estamos sinceramente dedicados ao desenvolvimento humano, ao bem-estar humano, e somos vítimas do preconceito e da desinformação. Se nós não nos unirmos, se nós não nos dedicarmos para aclarar os preconceitos, sabe, que às vezes inundam certos ambientes, quem vai fazer isso, né? Então, não há por que temer, e também temos que ter essa sensibilidade de indicar. Isso é uma coisa que a gente já fez mais de uma vez, sabe? E que o coaching vai fazer, dentro da matriz do coaching é assim, se acompanha alguém, conversa com aquela pessoa e vê, essa pessoa precisa de terapia, de psicoterapia, o coaching vai dar essa indicação para ela. Sim. Dentro do planejamento de evolução dela vai dizer, olha, isso aqui é algo para psicoterapia, você quer chegar num novo estágio, ir do ponto A ao ponto B, realizar isso que você está buscando acordar comigo? Pois bem, um dos passos é fazer a terapia. Às vezes, um dos passos da pessoa também vai ser procurar uma PIC. Ele vai sugerir, olha, tem PICs em tal área que podem te ajudar com determinada questão aqui que você está tendo dificuldade. Então, bom, é só imaginar o quanto o Cristiano, que é um coaching, né, também se debruça sobre temas de psicologia, sobre temas de práticas integrativas, no qual, na verdade, ele também já tem um certo domínio e formação pela prática do Tai Chi Chuan, pela prática do yoga, né, das meditações, mas que tenhamos mais irmandade, né? Que foquemos no desenvolvimento humano antes de tudo. E não em reclamar, não em ficar julgando superficialmente, porque essa face mesquinha humana é uma semente, mas é uma semente ruim, e sementes ruins não dão bons frutos. Perfeito, olha, gostei, a firmeza. Cristiano, dá uns exemplos. Eu, por exemplo, sou meio leiga nessa coisa de prática integrativa. Sim. E eu acho que muitos ouvintes também podem até pensar, não, eu sei o que é terapia, eu sei o que é coaching, mas dão alguns exemplos pra gente que é, olha, uma prática integrativa aí. Perfeito. O termo PIC, né, essa sigla PICs, né, no Brasil, ele foi recentemente incorporado dentro da legislação como todo o conjunto de práticas que beneficiam a saúde das pessoas, não produzem diretamente cura, mas favorecem o bem-estar, a integração de mente, corpo e espírito, favorecem o equilíbrio emocional, favorecem o desenvolvimento de empatia e etc.,
ou seja, são práticas que favorecem as condições de cura. Só que esse termo é antigo, ele é um termo que surge lá fora, no ambiente internacional, na década de 70 para 80, e ele passa a ser aplicado a todo um conjunto de práticas e saberes, muitos deles ancestrais. Vou dar o exemplo do Tai Chi Chuan ou da acupuntura, por exemplo, que são consideradas A PICs. acupuntura eu adoro, não sabia. São práticas que, durante séculos, algumas práticas têm milênios e têm séculos, primeiro elas se provam pelo teste do tempo. É um saber acumulado ao longo de séculos, milênios até. Então elas foram testadas pelo tempo. Esse conhecimento foi organizado através de contínuos testes e de reflexões sobre a prática. E isso, na verdade, é muito mais do que 3 décadas no laboratório. Nós supervalorizamos o efeito de sondar a verdade quando nós achamos que a ciência significa o quê? Pegar uma fatia, uma amostra de realidade, levar para um laboratório e provar algumas hipóteses, e isso esgota a questão da verdade. Na verdade, a ciência está tateando o mistério do mundo tanto quanto a religião e as outras coisas. Agora eu insisto no seguinte, as práticas integrativas, boa parte delas, venceram o teste do tempo. Se provaram eficientes dentro de tradições antigas ao longo de séculos. Muito, é claro, temos que abrir uma margem, Cristiano, que existem muitas práticas recentes, integrativas recentes também de alta qualidade, né? Não apenas as milenares. Sim, já vou chegar nesse ponto, mas é bem lembrado. Uma boa parte, então, são práticas tradicionais ou ancestrais. Então, foram provadas dentro do seio de uma tradição e foram culturalmente testadas, e essa é uma prova. O segundo elemento é que, mesmo as práticas mais jovens, digamos, elas já estão sendo submetidas há algumas décadas ao chamado teste científico. Então, hoje nós sabemos que muitas práticas, como o Tai Chi Chuan, o Qigong, a acupuntura, o Reiki, várias técnicas de massagem, ou de biodança, ou danças circulares, etc., tem um efeito, seja de equilíbrio hormonal, de melhoria do sistema imunológico, de fortalecimento dos ossos, de correção de postura e funcionamento circulatório, etc., além de favorecer o equilíbrio emocional. Então, estão se acumulando evidências científicas da funcionalidade e eficácia dessas práticas. Mas é um termo genérico. Prática integrativa complementar significa qualquer tipo de saber que trabalha na parte de prevenção de doenças, ou seja, trabalha no fortalecimento da saúde e não na cura da doença. Então, essa é a primeira coisa a se insistir. São práticas que estão fortalecendo as condições de saúde e, portanto, estão no lado profilático, preventivo. Segundo, assumem a noção de o ser humano como um ser integral, então não separam mente e corpo, não separam razão, sensibilidade e emoção, ou seja, olham um ser humano como uma entidade integrada em si mesmo, mente, corpo, espírito, emoções, energia, tudo funciona como um único organismo, e esse organismo é parte de um todo, ou seja, é parte de um ambiente, de uma ecologia social, de uma ecologia natural, e a saúde não está só dentro de nós, está ao redor de nós. Implica as relações, o meio, nossa conexão com esses sistemas dentro dos quais nós participamos. E esse é o sentido de integração. E complementares significa que elas são extremamente poderosas como algo a ser acrescentado nas rotinas diárias e também nas ações de intervenção médicas ou terapêuticas convencionais. Perfeito. David, fala aí das inscrições para as próximas turmas do curso de liderança. Então, logo, nos próximos dias aí, né, acredito que talvez ali por semana que vem a gente já vai começar a abrir as inscrições para a próxima turma do grupo de líderes, certo? Então, fiquem atentos, fiquem ligados, logo vocês vão receber cada vez mais informações, vão poder também receber feedbacks de alguns dos membros que estão fazendo, né, para ver o que eles estão achando desse processo, desse grupo de líderes. Gente, eu tenho uma coisa para dizer, eu estou fazendo o grupo de líderes e eu estou feliz para caramba.
Eu também estou fazendo e estou muito satisfeita, feliz, e eu indico para todos que estão nos acompanhando. E na próxima segunda-feira estarei lá, óbvio, porque o meu dia é a segunda-feira. Eu quero agradecer ao Cristiano, quero agradecer ao David. Hoje foi meio corridinho o nosso horário, mas faz parte. E agradecer a vocês que estiveram conosco nessa noite fria, né? Lembrando da nossa campanha do agasalho que inicia amanhã. E também que nós voltamos amanhã no nosso horário para empreender como todos os dias, com muito sucesso. Uma boa noite a todos. Boa noite e vamos trabalhar juntos construindo pontes. Você ouviu Empreender com Sucesso, com Lisete Freitas.